Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar de uma doença cada vez mais comum no cotidiano das pessoas: o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que também pode ser chamada de mal de Alzheimer. Essa é uma doença com evolução, sendo que o paciente que é diagnosticado com ela vai perdendo, aos poucos, certas funções do cérebro, como aquelas que tratam de sua memória, de suas habilidades linguísticas, de sua habilidade de pensamento abstrato e até mesmo de sua capacidade de cuidar de si mesmo. O que é o mal de Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa também chamada de mal de Alzheimer. Essa é uma doença com evolução, sendo que o paciente que é diagnosticado com ela vai perdendo, aos poucos, certas funções do cérebro, como aquelas que tratam de sua memória, de suas habilidades linguísticas, de sua habilidade de pensamento abstrato e até mesmo da capacidade de cuidar de si mesmo. De modo geral, a progressão do Alzheimer pode levar de 8 a 12 anos. Isso acontece porque há um problema no cérebro relacionado ao processamento de proteínas. Se antes essas proteínas eram utilizadas e eliminadas de forma devida, agora seus restos ficam entre os neuroníons. Por serem tóxicos, esses pedaços de proteína acabam fazendo com que os neuroníons parem de funcionar da forma correta. Dependendo da região do cérebro onde o neurônio para de atuar, é que o paciente passa a perder determinadas funções. Se isso acontece no hipocampo, por exemplo, é a memória do paciente que é afetada. Essa é uma doença caracterizada como crônica, pois quem recebe seu diagnóstico convive com ele diariamente. O Alzheimer não tem cura, mas podem ser usados medicamentos para tratar certos sintomas, como a agressividade. Além disso, pode evoluir para outra condição, como a demência. O Alzheimer tem esse nome em homenagem ao neurologista alemão Alois Alzheimer, que foi o primeiro médico a descrever a patologia, com seus sintomas e detalhes. Quem pode sofrer de Alzheimer? De forma geral, o mal de Alzheimer atinge os pacientes de mais idade, sendo que menores de 65 anos de idade também podem ter a doença. Nesses casos, a condição é chamada de Alzheimer precoce. O que é Alzheimer precoce? Alzheimer precoce é o termo utilizado para designar pacientes com menos de 65 anos de idade que passam a apresentar alguns dos sintomas dos estágios iniciais do mal de Alzheimer. Quais são as causas de Alzheimer? Há algumas hipóteses existentes, que vão desde a deficiência de enzimas e proteínas até uma exposição exacerbada ao alumínio e a outros produtos químicos, que acabam por se depositar no cérebro. No entanto, ainda não se tem certeza sobre as causas do mal de Alzheimer. O Alzheimer é hereditário? O Alzheimer não é hereditário, mas alguns casos precoces podem passar de geração em geração, sendo necessário um acompanhamento mais ativo e enérgico desses pacientes. Quais são os estágios do mal de Alzheimer? Por se tratar de uma doença degenerativa, cujos sintomas tendem a piorar conforme o tempo passa, os médicos dividiram a evolução do mal de Alzheimer em 4 estágios diferentes, para permitir um melhor acompanhamento do paciente. Para saber mais sobre os 4 estágios do mal de Alzheimer, leia a seção de sintomas deste artigo. Quais são os sintomas do mal de Alzheimer? Os sintomas do Alzheimer são separados por fases, já que as etapas da doença envolvem quadros clínicos diferentes. O primeiro estágio, de forma geral, também é quando se apresentam os primeiros sintomas. Nessa fase, o paciente pode demonstrar comprometimento da memória, até mesmo para atividades que acabaram de acontecer, dificuldade de aprendizado, se perder em locais familiares, dificuldade para tomar decisões, perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas, mudanças de humor, alteração na personalidade, mudanças nas habilidades visuais e espaciais. Na segunda fase do Alzheimer, o paciente apresenta dificuldade de falar, deixa de conseguir morar sozinho, pode ter alucinações, pode se perder até mesmo dentro de casa, repete constantemente as mesmas perguntas, apresenta agressividade, apresenta problemas de coordenação motora, que acarretam em dificuldades para realizar tarefas simples, apresenta agitação constante. A terceira fase do Alzheimer pode abarcar incontinência urinária e fecal, dificuldade para se alimentar e engolir, comportamento inapropriado em público, não conseguir entender o que acontece ao seu redor, resistência em cumprir atividades diárias, deficiência motora, inclusive com dificuldade para caminhar e uso de cadeira de rodas. A quarta fase do Alzheimer é considerada a fase terminal, sendo que nessa etapa o indivíduo pode apresentar mutismo, não reconhecer familiares, amigos ou objetos conhecidos,
restrição de leito por dificuldade completa de movimentos, infecções constantes. Como é feito o tratamento do mal de Alzheimer? A doença não tem cura e, de forma generalista, os remédios para Alzheimer são indicados para auxiliar no ganho de sobrevida do paciente, retardando o surgimento de novos sintomas ou usando medicamentos para amenizá-los. Para saber quais medicamentos usar para amenizar os sintomas do Alzheimer, é preciso consultar um médico. Como prevenir o mal de Alzheimer? Manter uma dieta equilibrada e saudável, praticar atividade física adequada para a idade com constância e evitar o tabagismo e o alcoolismo, além de tratar e prevenir condições cardiovasculares como diabetes, o colesterol alto e a hipertensão pode ajudar na prevenção do mal de Alzheimer. Além disso, manter o cérebro ativo sempre, fazendo palavras cruzadas ou testes cognitivos de raciocínio lógico também ajuda. É importante observar a importância do convívio social, das trocas com amigos e familiares e dos vínculos afetivos. Esse equilíbrio é importante não só para prevenir o mal de Alzheimer, mas também para a saúde mental na terceira idade. Obrigado por assistir nossos vídeos. Espero que estejam gostando. E não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal Nossa Saúde.